Será que vale a pena você ganhar dinheiro se você perde o que realmente importa para você? Está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast. Um podcast que ajuda você a conhecer histórias maravilhosas de superação das pessoas que eu trago aqui e que com certeza vão ajudar você também a passar por superações na sua vida. Porque quando a gente ouve uma história inspiradora e ela nos toca, a gente faz as nossas transições também, a gente avança no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, sou terapeuta há mais de 26 anos atuando na área da saúde mental. Eu criei um protocolo chamado Resgate Original que ajuda você a se lembrar de quem você é. Então, se você está chegando aqui agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser lembrada de quando eu publico um novo vídeo aqui no canal. Bom, o Poderosamente Podcast tem essa missão, trazer histórias incríveis aqui. Eu falo que o Poderosamente Podcast ele não nasceu para ficar ensinando nada para ninguém. Ele nasceu para contar histórias. E histórias sempre conectam. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, alguém que eu respeito muito, que tem uma história de vida incrível. E eu tenho certeza que você vai se inspirar com a história dessa pessoa. Bom, deixa eu primeiro falar aqui o currículo dela, que ela tem um currículo bem extenso, viu? Ela é economista, ela é hipnoterapeuta como eu, ela é mentora de alta performance mental para empresários e executivos. E a gente ainda vai saber mais coisas que ela faz, porque quando a pessoa começa a falar, a gente vai descobrindo tudo que a pessoa faz. Então fica aqui comigo, porque essa história vai ser muito interessante. Seja muito bem-vinda, Érica Hattori. É Hattori ou Hattori? É Hattori. Hattori. Muito bem, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Inês, pelo convite. Prazer ter você aqui no meu podcast para contar a sua história. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Inês, pelo convite. Inspirar tantas pessoas, né? Seus seguidores, suas alunas. Vai ser um prazer. E a história conecta, né? E é isso que a gente vai falar aqui. Conecta. E nós que somos hipnoterapeutas, tem uma coisa que a gente adora fazer, contar história, né, Nossa, Érica? a gente adora falar. E contar histórias. E contar história. Elas conectam muito. Atualmente eu uso bastante hipnose clínica, mas eu trabalhei uma época muito com hipnose ericksoniana, ainda uso muito hipnose ericksoniana, e eu falo, um bom hipnólogo é um bom contador de histórias. É isso. Não é? Porque uma história, ela pode dar um insight para alguém que está precisando de alguma palavra. Às vezes uma palavra muda a vida da pessoa naquele momento. Exatamente. Então contar uma boa história é maravilhoso. Exatamente. Bom, antes da gente mergulhar na sua história, entender um pouco da sua vida profissional, da sua vida pessoal, eu quero que você se apresente para minha audiência. Você por você mesma. Sim, eu por meu mesmo. Eu sou a Érica Hattori, tenho 40 anos, sou mãe do Ricardo, esposa do Fernando. O Ricardo tem 6 anos, é a paixão da minha vida. Imagina. É uma figurinha, é uma fase, cada fase é uma descoberta. Sou economista, amo economia, me formei por isso. Trabalhei 25 anos no mundo corporativo, descobri a hipnoterapia e também descobri que eu amava trabalhar com pessoas, olhar para a mente humana, ver filosofia, psicanálise, entender ali como que o ser humano trabalha. E eu tenho um protocolo que eu uno a economia com a hipnoterapia. E isso fica muito poderoso. Então, o meu grande público hoje são empresários, são executivos, justamente porque eles querem alta performance. E muitas vezes vem aquele esgotamento. E aí que eu entro no meu background. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, né, Érica, a gente nem sente que tá trabalhando. É Vai diferente. embora, né? Não tem limites, aí quando vê... É diferente. E aí a gente tem que colocar nossos limites, porque senão o corpo fala. Pois é. E eu, assim, a gente conversando um pouco na nossa pré-conversa aqui, eu entendi que você passou um pouco por isso, né? De trabalhar muito, talvez trabalhar demais, em busca do sucesso, da alta performance. Exato. E isso, eu falo que uma hora tem um custo, né? O custo vem, ele chega pra gente, a continha vem pra gente ter que pagar, né? Tem o custo. E aí, você viveu, assim, muitos anos nesse modo extremo de trabalho, né? Como foi isso? Conta um pouquinho pra gente, quando é que isso começou a te incomodar, fazer sentido? O que pegou aí? Foi interessante, assim, porque eu nasci, né, eu morei com meus pais, com a minha irmã, né, nós 4 ali, sempre unidos, graças a Deus, e eu sempre via meu pai trabalhar muito, muito. Então, aquilo pra mim era normal. Sim. Trabalho normal, minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci pra ficar comigo, só que eu falava, gente, eu não quero morar na periferia o resto da minha vida, mesmo porque eu não convivia lá.
Minha mãe, né, meu pai, com a simplicidade dele, minha mãe, ela fala com todo mundo, então ela tinha os contatos dela de bairros bons, amigas e tal, e ela conseguiu me colocar no colégio público no Morumbi, aqui um bairro nobre lá em São Paulo. Então eu convivi já em ambientes que as pessoas tinham uma mentalidade diferente. Então eu já cresci num ambiente muito poderoso. Então eu acredito que ambiente... te puxava pra cima, de alguma forma. Por isso que eu acredito que o ambiente influencia. Então eu falo que minha casa, né, a casa que eu morava com meus pais, era minha casa dormitório. Eu só ia lá pra dormir. Albergada. Chegava no albergue no exato, final do dia. Perfeito. E eu via que isso era normal trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, era isso que eu buscava. Trabalho, trabalho, trabalho. Na época eu não tinha namorada, nem queria saber. Queria saber de estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar. Até que eu trabalhava numa loja e ganhava R$300 na época. Oh, meu isso Deus. há quase 20 anos atrás. E aí, mais de 20 anos atrás. E aí, mas assim, tava bom também, porque eu tava do lado da faculdade, começou a criar aquele comodismo, né? Aquela zona de conforto. Sim. Então, eu atravessava a rua, tava na faculdade, meu tio, que era vivo na época, eu era do lado da casa dele, então eu almoçava na casa do meu tio, assistia TV na hora do almoço, então assim, eu ganhava pouco, mas tava ótimo. Tá bom. Até que eu sempre tinha uma mentalidade muito forte, via meus amigos da faculdade crescerem já, a gente finalizando o curso de economia, eles trabalhando em multinacional, viajando pra fora, eu falei, peraí, que realidade que eu quero? Até que uma pessoa falou pra mim, uma pessoa que trabalhava na loja, falou pra mim, Érica, você nunca vai sair daqui. Os donos da loja te adoram, você vai ficar aqui pra sempre. Nossa, aquilo foi o fim. Uma zona de conforto, Não, né? aquilo foi o fim pra mim. Falei, não, ninguém tem o direito de falar o que eu vou fazer. E aí eu comecei uma busca insana por estágio, tudo mais. E aí consegui, 45 do segundo tempo, ia me formar em 8 meses, consegui um estágio em uma multinacional e ali minha vida começou. E eu trabalhando muito, muito, muito mais do que eu trabalhava na loja, mas era isso que eu queria. Até que um dia veio a conta, né? Já mais velha. E aí eu fui pela multinacional, aí eu não estava satisfeita, fui efetivada, tudo, fui para um jornal, esse jornal faliu, eu tinha uma grana junto, eu fui pro Canadá, estudei inglês, voltei, entrei numa siderúrgica, tudo... Tá com 100 anos, foi mais tudo ou menos, muito... já, né, dona Érica? Esse foi o grande desafio depois também, porque eu virei executiva muito jovem, então eu demorei de eu entender que eu tinha o respeito das pessoas. E eu coloquei isso na minha cabeça, crença, né? A gente fala muito de crença, né? Sim. Então, era uma crença que as pessoas não me respeitavam porque talvez eu fosse muito nova. E eu criei bloqueios, eu me fechei. Aí eu tive que tratar tudo isso. E eu continuei trabalhando. E tava tudo ótimo. Então, eu conheci meu marido, a gente se casou, a gente passou lua de mel na Grécia. Então, eu tava muito próspera. Então, tudo maravilhoso pra quem tava vindo de fora. Porque por dentro eu tava cansada. Tinha dias que eu não aguentava mais. Tinha dia que eu nem via meu marido direito, porque ele trabalhava até às 7 da noite e eu trabalhava até mais que isso. Então, às vezes eu chegava em casa, ele tava cansado, e a gente ia dormir. Até que um dia eu tive um apagão. Nossa. Sem explicação. Isso faz 8 anos. Tava na empresa, tinha um apagão. E até hoje... Apagão, tipo um desmaio? Não, assim, eu tava descendo umas escadas e eu não sabia. E eu falei, gente, o que eu ia fazer mesmo? Ah, tá. Um apagão tipo de memória. De memória. Tá. Aí eu voltei, eu falei, não, eu vou voltar pra minha mesa, não sei o que eu vou fazer. Mas aí começou a me dar uma tontura. Aí eu fui no médico do trabalho, que tinha lá no local. Ele falou assim... Aí ele fez uns testes, muito malucos os testes. Pediu pra levantar a perna, levantar o braço. Testes neurológicos. De repente, ele fala assim... Érica, parece que tá com desvio no cérebro. Eu falei, oi? Saí dali, obviamente, fui correndo pro hospital. Nossa. Cheguei no hospital com o diagnóstico do médico, me deixaram internada pra investigar. E graças a Deus não era nada. Mas a médica falou, Érica, é bom extremo, você né? olhar pra isso, tal. E aí a gente saiu do hospital ali, era véspera de 7 de setembro, a gente foi viajar, a gente voltou, falou, vamos ter um filho? Porque quem sabe dá uma baixada na adrenalina, organiza a família, a gente coloca as coisas em ordem, né? Porque é pra isso que a gente se casou. A gente tinha 4 anos de casado, então tá bom. Tive meu filho, minha gravidez foi ótima, eu trabalhei até meu último dia. E na época eu me orgulhava de falar isso. Porque eu falava, nossa, né, gravidez excelente, né, trabalhei até o último dia. E foi tudo bem, né, meu filho nasceu, graças a Deus, tudo bem, tudo ótimo. E um belo dia a gente resolveu ter o segundo filho. E eu perdi esse bebê. E por isso que eu falo que na primeira gestação, quando eu trabalhei muito, eu falei, nossa, foi maravilhoso. Na segunda, a médica falou, Érica, repousa. Ah, tá. Você já estava num estresse, né, Érica? Sabe que eu estou observando até uma coisa que eu acabo vendo muito no consultório, né? Mulheres que são executivas, não necessariamente trabalham para uma empresa, às vezes ela tem o próprio negócio delas, ok? Mas, assim, uma pequena confusão entre valor pessoal e produtividade. Então, você tem essa sensação que quanto mais você produz, mais você vale.
Perfeito. E é uma confusão. É uma confusão. Porque, como eu disse, daqui a pouco a conta chega. A conta chega. Isso é uma tremenda insegurança. Sim. Porque você quer toda hora mostrar o seu valor achando que está produzindo mais, mostrando que está ali presente, correndo, mas não necessariamente você está de fato ali produzindo, entregando, porque está numa exaustão. E quando eu perdi meu bebê, eu senti muito. Foi um aborto. Um aborto espontâneo. Eu senti muita culpa, porque a médica tinha falado para fazer repouso. Eu fiz repouso. Mas eu trabalhava na cama, né? Então, assim, o repouso era para ficar dormindo, relaxando. O repouso mental eu não fiz. E aí, quando veio a notícia, eu senti muito, chorei muito, mas não vivi o luto, Inês. Tá, voltou pro trabalho. Voltei pro trabalho. Quer dizer, não tinha nem parado direito, né? Como se fosse algo normal. Sim. Porque eu falava pra mim mesma, eu sou uma mulher forte, então eu tenho que dar conta disso também. Mas não é bem assim, né? Me deixou um vazio tremendo, que tive que tratar depois. Eu não consegui nem falar do tema. Às vezes o trabalho ele funciona, assim, muito louco isso, mas às vezes como uma espécie de anestesia, né? Por que será que é tão difícil a gente parar, sentir? Não, a gente não quer sentir. Exato. E às vezes o trabalho é uma anestesia. É como se fosse para cobrir aquele espaço. Sim. Porque quando eu trabalhava nessa loja que eu falei, que meu tio morava ao lado, quando meu tio faleceu, é uma repetição de padrão. Quando meu tio faleceu, ele faleceu em casa, do lado da loja. Eu não fui lá ver. Eu era muito jovem, eu era muito apegada ao meu tio. E eu falei assim, não vou ver. Minha mãe chegou, meu chefe na época falou assim, vai lá ver seu tio. Eu falei, não quero. E eu não fui, porque eu queria achar que ele fez uma viagem. E isso faz 23 anos, ou 24. Uma negação, né? Que foi uma das fases do E aí, luto. quando meu filho faleceu, foi a mesma coisa. E aí, eu falei, gente, isso não pode ser normal, né? Então, eu realmente não estava bem naquela época para continuar trabalhando, não viver, né? Não sentir isso, né? Não me permitir sentir. Sim, eu falo muito no meu trabalho sobre os padrões de distorção de identidade, que são eventos traumáticos pelos quais a gente passa e que vão meio que distorcendo a nossa identidade. A gente vai crescendo e acreditando que a gente é determinadas coisas, então a gente pode dizer, eu sou de determinada maneira, e na verdade é fruto de uma distorção, né? Talvez um luto aí, você era bem próxima do seu tio, Sim. então fica ali um luto meio que congelado, eu não processo isso também, faz de conta que ele foi fazer uma viagem, então não processei o luto, dali a pouco vem um outro, eu também não vou processar. Sim, vai congelando, isso, né? Vai congelando. E continuei trabalhando, só que aí, qual que foi o grande problema, a grande questão? Foi quando eu cheguei em casa, eu tava muito cansada. Cheguei em casa, olhei pro meu filho mais velho, ele tinha 4 anos. Nem é tão mais velho assim, mas ele tinha 4 anos na época, hoje ele tem 6. Eu falei, Ricardo, a mamãe chegou mais cedo, vamos dormir juntos? Ele me olhou com a cara, assim, não. Tipo, oi? Não, eu vou dormir com o papai. Aí eu olhei pro meu marido, assim, eu falei, Fê, ele não pode estar brincando, né? Uma criança de 4 anos acho que não brinca assim, né? Acho que não sabe, né? Meu marido, super sério, ele não é assim. Mas naquele dia eu sinto que foi Deus que fez essa situação acontecer na minha casa. Ele olhou pra mim e falou, Érica, você não para em casa. Aí acabou pra mim. Eu tava cansada, né, do dia. Cheguei na minha casa, não tive o abraço que eu queria das pessoas que eu mais amava. E aí começou a cair várias fichas. O que você lembra de ter sentido, Érica, nesse momento? Assim, eu me senti muito mal, muito mal. Naquele momento, se eu pudesse sumir, eu tinha sumido. Essa é a palavra. Eu queria ficar chorando, dormindo. Eu tava arrasada. Tanto que eu fui pro banho chorando. E sem saber o que fazer, tô completamente perdida. Sabe aquele banho que você toma de cabeça aos pés? Você fala, meu Deus, você até senta no chão. Eu imagino. Porque é isso, né? O que estava acontecendo ali, você trabalhando para a sua família, pela sua família, e se afastando deles, né? É isso aí. Nas minhas palestras eu até falo isso. É. Enquanto eu trabalhava pela minha família, era justamente a minha família que eu perdia. E aí eu saí arrasada do banho. E falei pro meu marido, eu não sei o que eu faço. Eu falei, não sei o que eu faço. Eu falei assim, minha parte espiritual, que eu já cuido muito bem, ela não tá ajudando. Eu não sei o que eu faço. Eu falei, sinceramente, eu não sei. Eu falei, será que eu saio da empresa? Eu falei, eu não sei, mas você da empresa vai fazer o quê? A gente precisa, trabalho e tal. E eu gosto do trabalho. E ele falava, Érica, você não gosta. Você reclama todo dia, você não gosta. Aí eu falei, mas... Eu falei, tá, o que eu vou fazer? No fim, aí eu dormi, acordei e me lembrei da hipnoterapia. Eu sou master em programação neurolinguística. Quando eu fiz o master, eu tive aula de hipnose. E aí eu fiquei tão fascinada. Sim.
Só que eu guardei no bolso na época. E aí eu procurei hipnoterapia. E procurei pra eu me tratar. Mas aí eu acho que eu fiz tudo errado, que deu certo, né? Porque eu liguei lá onde eu fiz a PNL e falei, eu quero a melhor escola de hipnose do Brasil. Se for em outro estado, eu vou dar um jeito. Vou lá fazer. E aí, não, era aqui em São Paulo mesmo e tal. Aí eu liguei lá na escola e falei, eu quero um hipnoterapeuta pra eu me tratar. Só que aí eu liguei no comercial, né? E aí a pessoa do comercial falou, olha, se você fizer a formação, você já vai passar por um tratamento, vai ser muito bom pra você e tal. É assim, eu não tinha meio que nada a perder naquele momento, eu já tava perdendo o mais importante da minha vida. Sim. Falei, vamos em frente, vamos funcionar? Funciona tal data, a próxima data é tal dia. Eu falei, vamos em frente. E já era Omni? Já era Omni. Tá. E é isso. E aí, no último dia, a instrutora, né, falava pra mim, não, Erika, você vai atender e tal. Eu falei, não vou atender. Eu amo corporativo, vim aqui fazer pra mim. Só que, sabe aquele estalo? Você foi mordida pelo bichinho. Foi um bichinho. Porque eu já gostava de liderar pessoas. Tava ali pra eu me entender mesmo. Mas eu falei, gente, o mundo de empresários e executivos é duro. É solitário. Não tem com quem contar. É desafiador. Às vezes, nem todo dia você tá bem. E você tem que parecer por fora que todos os dias está bem. Porque você tem um time pra liderar, você tem decisão pra tomar. É tudo muito rápido. Eu falei, as pessoas precisam saber disso. Então foi esse estalo que eu tive. Justamente a minha virada de chave. Eu ia te perguntar, quando é que veio esse clique aí que Foi virou? justamente isso. Falei, as pessoas, a gente fala de hipnose, as pessoas acham que eu vou pegar um pêndulo e vou hipnotizar, vai para outro planeta. Eu falei, não, é algo tão simples e poderoso. E aí eu comecei a carregar como missão de transformar a vida de outras pessoas mesmo. E aí eu carreguei a bandeira de falar, eu sou hipnoterapeuta e eu vou atender. E eu já tinha minha mentoria. E aí eu só comecei a criar esse quebra-cabeça de como eu colocava a hipnoterapia juntou, dentro da né? mentoria. Somou, né? Somei. Que bacana. E foi isso. Aí apareceu uma pessoa com uma dor um dia. Eu falei, essa dor não é emocional? Aí ela falou, será? Pode ser, né? Faz tempo que eu tô sentindo e tal. Eu falei, vamos testar? Você não quer fazer hipnoterapia comigo? Você sabe que eu sou hipnoterapeuta também? Ah, não sabia. Claro que eu não sabia, tinha acabado de me formar. E assim foi. Um processo maravilhoso, lindo. Os clientes foram chegando. E eu passei um ano atendendo em hipnoterapia e mentoria. E trabalhando no corporativo. E tava super legal. Eu nem tava cansada mais, só que eu tava realmente exausta. E algumas coisas do corporativo não faziam mais sentido pra mim. Eu olhava aquilo e falava, gente, por que eu tô nessa reunião? E sabe aquelas coisas? Essa reunião podia ter sido um e-mail? Eu comecei a me questionar isso. É muito interessante tudo isso que você está trazendo. Essa questão dos limites, que às vezes a gente não consegue enxergar. Isso tem muito a ver com a nossa história de vida, né, Erika? Você conta de ter vindo de uma família bastante simples, muito trabalhadores, o seu pai. Então, assim, aquela coisa que a gente apreende, vira também a nossa realidade e depois a gente nem sabe por que faz, só faz porque tem que ser feito, que foi aquilo que a gente aprendeu, Piloto né? automático, né? E aí a gente atravessa os limites, a gente se sobrecarrega e aí vai acontecer uma coisa bem interessante. Se você não para, seu corpo vai parar você, né? Exato, como aconteceu. Sua história de vida vai parar você. Exato, a perda do filho, tudo isso, né? E aí foi isso, assim, aí as coisas foram acontecendo, eu acabei saindo do corporativo para focar... Você já fez a transição, né? Você saiu do corporativo para trabalhar só com a hipnoterapia e com mentorias. Com mentoria. E o legal é que, assim, é o que você falou, colocar os limites, né? Porque senão, como agora é a minha empresa, a gente tem que tomar muito cuidado com repetição de padrão. Porque você fala, não, eu vou agora fazer meus horários, vou ser mais leve. Quando você vê, você já tá lá 1h da manhã trabalhando. Não, peraí. Não, e hoje em dia tá cada vez mais difícil a gente separar uma coisa da outra, porque o trabalho anda com a gente, né? No celular, no notebook. Antigamente era um telefone que ficava lá na empresa, você batia o telefone no final do dia e ia embora, né? É isso. Agora a gente anda com o trabalho, então realmente é um desafio. É um desafio. Mas tem que colocar limites e ver o que realmente importa, né? Aquilo que eu gosto de falar, tudo que a gente põe energia cresce. Exatamente. Né? Vamos lá. Se você está gostando desse episódio, lembra de se inscrever no canal e compartilhar essa história. A Erika tem uma história muito transformadora. Uma pessoa que veio do mundo corporativo, que viveu a exaustão que muitas vezes o mundo corporativo impõe para a gente, até sem que a gente perceba, a ponto de ser parada
pela exaustão e ter que começar de um outro jeito, né? Mas foi abençoada, porque agora ela transforma vidas, né? Olha que coisa maravilhosa. Bom, você veio de uma família simples, como você me contou e contou aqui já no nosso episódio do podcast, mas com uma mentalidade muito forte. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre isso e me contasse também, assim, como isso influenciou as suas escolhas, as suas ambições na vida. Me fala um pouquinho disso. Falar da minha família é muito fácil e muito desafiador ao mesmo tempo, né? Porque eu sempre me emociono falar do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus eles estão vivos. E eles sempre proporcionaram o melhor pra mim, pra minha irmã, dentro das possibilidades. Então, algumas coisas a gente não tinha. Então, viagem de avião eu fui fazer depois que eu fui trabalhar, o meu intercâmbio eu fui fazer depois. Mas o básico, alimentação, vestimenta e escolaridade, era a praxe dentro da minha casa. Então, minha mãe, ela me ajudava ali a estudar, me fazia estudar. E eu sempre tirava notas boas. Ela fala, se ela tivesse aqui nesse podcast, ela fala assim, Érica, se não chegasse com 10 em casa, eu ficava chateada. Ficou mal acostumada, quero só tirar 10. Só tirar 10. Só que era as roupas, né? Então minha mãe sempre falava assim, olha, não vamos usar roupa, não tinha conta de usar roupa muito boa, roupa de marca, mas estava sempre bem vestida, sempre limpo, que a higiene é importante. Então, meu pai super educado, então sempre a gente almoçou junto, jantou junto, tomou café da manhã junto. Às vezes durante a semana era meio difícil. Meu pai viajava muito durante a semana pro trabalho. Mas no final de semana, meu pai estava ali 100% presente. Não, vamos jantar. E Isso até faz hoje, né? até hoje. Eu falo, pai, pode jantar, eu vou fazer alguma coisa. Não, eu espero. Ele valoriza, né? O jantar, as refeições em família. E essa base é muito importante, porque é o que a gente carrega. Então, se eu não tivesse uma família estruturada, talvez eu não fosse estruturada hoje. Então, eu sempre vi um bom planejamento financeiro dentro da casa deles. São aposentados, mas eles têm uma boa vida, né? Dentro da remuneração que eles são organizados financeiramente. Então, dentro da renda deles, do universo deles, eles são organizados. Então, isso me traz como exemplo para minha vida. E o respeito, sabe? Um dos meus valores é o respeito. Eu sempre me senti muito respeitado. Isso é fundamental, né, Érica? Nunca em todas as relações, né? Respeito é algo que a gente não pode abrir mão, né? Exato. Então, eles sempre foram muito exigentes, mas eu sempre me senti muito respeitada. E é isso que eu transbordo isso para o meu filho, para as pessoas que eu convivo, porque se não tiver respeito, acabou a amizade. Acho que é isso, acho que essa é a palavra. Mas, principalmente, assim, minha mãe sempre foi falando, tipo assim, ó, Érica, se o fulano conseguir uma coisa, você vai conseguir também. E eu acredito nisso hoje. Então, hoje, se uma pessoa conseguiu alguma coisa, por mais que a estatística é baixa, uma pessoa conseguiu. Mas imagina, se ela conseguiu, eu consigo, você consegue, qualquer um consegue chegar no ponto que ela chegou. E Sim. essa mentalidade sempre me fez olhar além. Então, eu acabei de sair do corporativo. Tem gente que fala assim, nossa, Érica, você tá voando. Eu não sei se eu tô voando, mas assim, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho minhas metas, tenho meu pipeline ali. Eu vim do mundo executivo, então eu tenho... Sei fazer isso. Eu sei fazer isso. E aí eu fazia para os outros, não vou fazer para mim? Então eu tenho minha organização e eu tenho minhas metas. E isso ajuda muito, Inês, a não ser aquela coisa... Por mais que a gente tá sempre correndo, não é aquela correria insana. Uma correria desorganizada. Exato, né? Eu sei exatamente o ponto que eu tô, qual que é o meu próximo nível, o que vai me fazer e até onde eu quero chegar. Perfeito. E isso eu devo aos meus pais. E eu acho isso muito legal também, porque no final das contas, nada do que a gente aprendeu na vida é desperdiçado. Nada. Então você pega tudo isso que você trouxe do mundo corporativo, junta com esse momento seu, das mentorias, da hipnoterapia e a demanda familiar, né? Com o marido, com o filho. É isso. E aí a gente organiza. É isso. E isso é muito interessante que você falou, porque teve um momento ali em que, pra mim, era só mentalidade. Aí parece que eu peguei os 25 anos de mundo corporativo, coloquei embaixo da mesa e esqueci todo o meu background, né? Então, assim, eu sou economista, tenho MBA, tenho pós, tenho um monte de coisa. Podia ficar falando várias coisas aqui. E tem esse background de liderança, de gestão de projetos, gestão de tempo, administração. Eu fiz um projeto uma vez, parece simples, mas eu fiz um 5S numa empresa gigantesca, em 2 andares. Movimentei uma turma ali para fazer esse 5S. Eu era analista júnior na época, parece uma coisa simples, mas as mesas dos compradores na época, né, na área de suplementos, tava cheia de papel, cheia de coisa, caixa, as pessoas sentavam para trabalhar desse jeito. Não tinha como entrar, pôr as pernas embaixo da mesa. E aí, quando o meu gestor me colocou esse projeto, parecia pequeno, mas ele foi tão grandioso. Porque como é importante a gente ter um 5S, ter uma organização, ter algo clean, porque o ambiente influencia. Se tivesse cheio de poluição, a pessoa não consegue, às vezes, nem raciocinar com tanta coisa E é tão
tão bom quando as pessoas entendem isso, para elas, né, no Pra caso, elas. porque eu falo muito sobre isso também no consultório, né? É isso. Começa organizando, não tem como as pessoas que trabalham para si, né, que às vezes sai do corporativo e vai começar um negócio próprio, que é ali às vezes dentro de casa, num computador. Sim. Não mudou nada. Você levante cedo, É isso. faça sua academia, sente, se É a arrume. mesma coisa. Abra janelas, organize o seu ambiente de trabalho, porque isso faz diferença É a no seu mesma- desempenho. É a mesma coisa. Ou, por exemplo, final de semana eu tenho uma assistente em casa, final de semana ela não vai. Aí outro dia tinha uma louça lá. Eu falei, gente, tinha que fazer um trabalho. Eu falei, gente, eu não consigo. Eu falando pra mim mesmo, falei, não consigo Lavar essa louça começar. primeiro. Eu falei, vou lavar essa louça primeiro. Pois é. Porque é isso. Ainda é uma dupla jornada. E a organização, eu acho que é a grande virada de chave, né? Como você fala no seu consultório, como você fala para os seus alunos. E eu falo para as minhas também. Porque, assim, se eu acordar e for de pijama pro trabalho, eu não tô no trabalho, então eu continuo na minha casa. A mente não entende Não isso, entende. né? Na Então, verdade, ela você não tem que entende. fazer essa linha tênue aí para você mostrar que você tá no horário do teu trabalho. Maravilha. Bom, eu já entendi que você trabalha atualmente com alta performance, com a galera os CEOs, os empresários, Sim. a galera do topo lá, né? Na sua opinião, o que as pessoas ainda não entenderam sobre sucesso, Érica? Elas acham que sucesso ainda é ganhar dinheiro. Ou... E não é, né? E não é. E não é. Chega muita gente nesse perfil pra mim, Érica, eu quero ganhar mais dinheiro, eu já cheguei no meu limite, eu quero ultrapassar esse limite e tal. E aí, né, vou falar no podcast, mas é um segredo. Mas você Segredo para o atende a pessoa no que ela precisa. E quando ela tá no seu 1-a-1, no seu cara a cara, você entrega o que ela realmente necessita. Sim. Então, uma pessoa que quer mais dinheiro, ela vai conseguir, sem dúvida. Eu tenho inúmeros exemplos, podia ficar falando. Só que, quando ela tem a clareza de que ela pode ter mais dinheiro, mas ela consegue se organizar para ter um momento ali, se for casado com a esposa, com o marido, de ter momento com os filhos, que é esse momento que eu acabei de falar, que meu pai me trouxe isso, de sentar à mesa para ter uma refeição, a pessoa começa a virar chaves, a cair as fichas, né? Os mais jovens nem vão saber o que é ficha, mas vai cair É um as... chavão que a gente usa, que as pessoas não sabem nem de onde não saiu. sabe mais. E vai começar a cair as fichas do que fala, gente, isso é sucesso para mim. Tá aqui, porque a vida passa tão rápido, sabe? E se a pessoa ficar... A pessoa pode ter muito dinheiro e só isso. Diz que às vezes a pessoa é pobre, tem tanto dinheiro que é até pobre. É pobre. Não pelo dinheiro, mas porque não entendeu que sucesso, na verdade, é um estilo de vida, né? E eu acho que é o grande erro hoje e o grande perigo hoje são as redes sociais. Sim. Porque uma frase que alguém falou e eu adotei como se fosse minha, mas não é de minha autoria, mas é que quem vê palco não vê bastidor. Sim. Então, muitas vezes você vê ali na rede social, ainda mais esses inúmeros influencers que tem hoje, andando de Ferrari, Porsche, diversos carros importados, ouro, não sei o quê. Fala, uau! Mas e o bastidor disso? Será que é real? Será que a pessoa está praticando o que ela está falando, o que ela está orientando? Então, quando eu decidi ser mentora e hipnoterapeuta junto, nichar para essa questão do alta performance, dos executivos, porque eu também já fui essa pessoa que achava, infelizmente, que sucesso era ter dinheiro. Até eu ter todas essas perdas que eu tive, e falar, peraí, a vida não é só trabalhar e pagar as contas. A vida não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é consequência. E se você ganhar muito, ganhar pouco, adapta a sua realidade. Acabou. Simples assim. Eu ouvi alguma vez essa frase que sucesso é um estilo de vida, né? Não importa o quanto você ganha, a gente sempre pode ganhar mais. Lógico, Eu falo que merece ganhar mais. E eu falo assim, não existe mais ou menos dinheiro, existe dinheiro que você tem. Então, se o que você tem não tá bom para você, você pode ganhar mais, pode ir atrás, mas ele não pode ser um fim em si, ele precisa ser o meio para você ter um estilo de vida que seja saudável para você. E tem que prosperar mesmo. Eu acho que dinheiro é bom. Sim. Quanto mais dinheiro a gente ganha, melhor. Mas não é só isso. Não adianta você ter resultado se você não tem qualidade de vida, se você não tem presença, se seu filho não quer dormir com você. Exato. Seu filho de 4 anos não quer dormir com você. Você imagina? Doeu, né? Doeu. Mas Imagina pra uma mãe ouvir. Foi bom. Foi bom. Você bom. virou Senão muitas chaves aí, né, Érica? Até me arrepia. Senão eu não teria chegado onde cheguei. Porque tudo isso me trouxe até a pessoa que eu estou me formando hoje.
Que maravilhoso, essa pessoa incrível aí. Bom, me fala um pouquinho da sua mentoria. Como nasceu a sua mentoria? Porque, pelo que eu entendi, ela não é de agora. Você já tinha trabalhos com mentoria. Então o que aconteceu? Quando eu perdi o bebê, eu comecei a me questionar. Começou um processo ali. Érica, não é só trabalhar e pagar as contas, tal. Falei, gente, eu cresci de baixo, né, como estagiária, assistente lá, e eu tô numa cadeira executiva. Como que eu posso ajudar outras pessoas a trilhar esse caminho? E aí eu comecei a me posicionar, no LinkedIn principalmente, como mentora de carreira. E aí começaram a chegar as pessoas. E aí até que eu recebi um convite de uma instituição para ser mentora pro bono e tal. Então é uma empresa que atende outras empresas grandes, né? Como mineradoras gigantes, empresas de óleo e gás gigantescas. E foi muito legal. Então, assim, eu não ganhava nada, era super pro bono. As pessoas entravam lá no sistema, marcavam horário comigo e eu começava a atender no horário que eu tinha disponibilizado lá. Que interessante. E era muito legal. E ali eu fui aprendendo. Eu falava, como que eu posso te ajudar? Aí a pessoa me falava. Eu já tinha mentores naquela época, até antes da perda do bebê, na verdade, porque eu sempre acreditei que ter mentores é bom. Sim, a gente vai fundamental, né? A gente vai chegar lá. Mas se a gente tiver uma mentora como a Inês, uma mentora como a Érica, a gente vai chegar mais rápido, porque são pessoas que já passaram por várias pedras e sabem o caminho. Sabe desviar dessas pedras, sabe desviar das fogueiras ali. Então, eu já tinha mentores. Então, meio que eu pegava o que os meus mentores me falavam, que eu sabia, tipo, a forma de conduzir, e conduzia aquelas pessoas. E aí foi nascendo, assim, a mentoria. Então, hoje eu mentoro há 3 anos. Só que a grande virada de chave foi, poxa, eu posso trabalhar com isso. E aí eu comecei a cobrar a minha mentoria. No começo foi terrível, porque eu achava, gente, e meu propósito de ajudar? Só que só ajudar não paga as contas, né? Sim. E hoje tem tantos mentores ruins, desculpa, porque tem tanta gente ruim, pior que eu, ganhando tanto dinheiro, porque eu que sou muito boa, não posso também contribuir, ajudar a pessoa. E quando você tem esse ato de cobrar, quem tá pagando valoriza muito mais. Porque é aquela coisa, né? Quando você tá tirando dinheiro do bolso, você acaba valorizando muito mais se fosse dado. Se você falar, Érica, quer comprar essa xícara? Certamente eu vou valorizar muito mais do que se você me desse. Exatamente. Não é? Então, Eu gosto muito de falar desse assunto. Eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso, o custo do sucesso, né? Isso. O custo emocional do sucesso. Por quê? A gente está falando de líderes, né? De empresários, de CEO, são pessoas que elas têm uma liderança que muitas vezes é solitária, porque toma decisões que mudam a história das pessoas, né? Às vezes demissões, reestruturações numa empresa, e eles nem sempre se cuidam. E aí a pergunta sempre é, quem é que cuida de quem? Daquele que cuida de tudo. É isso. Não é? É isso. E hoje a minha mentoria ela sofreu algumas adaptações. Então, o primeiro bloco dela é mentalidade, porque eu acredito que se a mente da pessoa estiver forte, ela pode fazer qualquer coisa. Sim. E aí depois a gente entra em outras questões voltadas para ela, mas principalmente liderança, gestão, planejamento, economia, porque os executivos eles não têm tempo de ver uma notícia e saber o que está acontecendo no cenário econômico, ainda mais esse ano, que tem vários feriados, Copa do Mundo, eleição chegando, então muita coisa pode mudar para o rumo da economia. Pro e mundo mudar para corporativo, o pro mundo empresário, corporativo. exato. Sim. Então, essa primeira etapa da mentalidade é onde você usa a hipnose, trabalha com a hipnoterapia. Eu uso a hipnoterapia, PNL, é isso. Que legal, que Pra legal. alavancar. E aquela história, né? Você vem antes do que você faz, daquilo que você faz. Isso. Se você não se cuida, não importa o quão bem formada você é, Não adianta nada. daqui a pouco você vai capotar na curva ali e pronto, não vai conseguir seguir com o seu trabalho, né? É isso. E aí a mentoria hoje, assim, me brilha os olhos, porque tudo que eu aplico é o que eu passei. Então, assim, a hipnoterapia, por mais que eu tenha caído na formação lá de gaiato na época, não foi algo que eu estudei, é algo que eu estudei e apliquei e passei. Né? E me tratei com outros hipnoterapeutas. Então, é todo um processo, né? Que, assim, não é simplesmente transmitir o conhecimento, é transmitir a vivência. E isso faz total diferença. Sim, e a hipnoterapia, para quem não sabe, né, do que a gente está falando, a hipnoterapia é uma terapia que faz uso da ferramenta da hipnose para alcançar o seu subconsciente, que é onde está, né, a raiz de muitos bloqueios que a gente tem, que a gente nem sabe, né, que estão lá. Então, uma hipnoterapia é capaz de tratar um trauma, uma fobia e preparar você para ir além. Exato. Eu falo que a hipnoterapia tem essa função. Você está ali bloqueado, às vezes, em relacionamentos, no trabalho, na questão financeira. Quando você passa pelo processo, você mergulha na raiz do seu problema e, vira a chave e aí... Deslancha. Vai rampar. Exato. Vai subir a rampa. É isso mesmo. Muito bom. Bom, você trouxe aqui, né? Aqui na nossa conversa também, valores muito claros. Ética, respeito,
fazer colaboração. Me fala um pouquinho desses valores, Érica. A ética para mim é inegociável, assim. Eu acho que ética todo mundo deveria ter. Se não tem, deveria ter, porque não tem nem explicação. A ética para mim é o básico, do básico. Se eu não tiver ética, na minha cabeça eu vou ser presa, então... É isso. E o respeito, é como eu falei, eu acho que o respeito em primeiro lugar. Se uma pessoa não respeitar a outra, se eu vejo uma pessoa que não tratou respeito com o outro, isso já me deixa meio assim. E às vezes, eu já me frustrei muito por isso. Então, assim, já vi pessoas que eu admirava falar assim, não, agora não. Falei, nossa, essa pessoa tão dócil, ela tem esse comportamento, não podia falar simplesmente, não, agora não posso, ou vamos falar depois, que tá tudo bem, não precisa falar agora, mas nesse jeito ríspido me decepciona, sabe? Porque o outro Você entende isso como um desrespeito? Eu entendo isso como um desrespeito. Minha mente faz essa leitura. E outra coisa pode ser mesmo, né? É o que Carl Jung fala, isso me traz muito forte, que você é o que você faz e não o que você fala. Porque falar bonito, qualquer um fala. Falar bem, qualquer um fala. Tem curso de oratória, curso de palestras, né, storytelling. Mas você cumprir, você honrar com a tua palavra, aí é diferente. Então, pra mim, a pessoa é o que ela faz. Então, assim, se você não precisa falar nada pra mim, mas se você fizer um gesto, alguma coisa, eu vou olhar isso. Sim. Você faz palestras também, né? Faz palestra também. Em empresas? Em empresas e em eventos. Então, a última palestra que eu fiz foi nesse domingo até. E eu trouxe um tema muito legal, que é voltado para alta performance, mas é o impacto que esse executivo, que esse empresário, que esse líder tem sobre a sua equipe. Porque se esse cara não tiver legal, ele não vai conseguir motivar o funcionário dele. Se o funcionário dele for líder de outras equipes, esse funcionário não vai conseguir. Então, é efeito cascata. Só que eu fui além, Inês. Esse cara, se ele não tiver legal, ele não influencia esse cara da equipe. Esse cara da equipe pode criar várias histórias na cabeça dele, várias vozes na cabeça dele. Esse cara da equipe, desse líder mal-humorado, ele pode chegar em casa e maltratar a esposa, maltratar o marido, maltratar os filhos, por esse estresse crônico que vem feito nesse efeito dominó. E aí essa esposa, essa família, ela pode se separar, pode não avançar, e aí não vai prosperar, e aí ela não vai consumir de outras empresas, e pode um efeito cascata enorme. Agora, vamos olhar o lado viés positivo. Se esse cara estiver bem, motivado, vamos lá, vamos fazer, vamos crescer, esse líder dessa equipe vai motivar a equipe dele, que vai chegar em casa, a equipe e ele vai chegar feliz, a família vai ter momentos felizes, ele pode até ganhar bônus, ganhar aumento de salário, a família dele vai consumir mais de outras empresas, ou seja, outras empresas vai crescer, e quem vai crescer também? O país, o mundo, a humanidade, né? E eu trouxe o item do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país produz. Então, todo serviço, todo o material que é produzido num país. E aí, eu falei pro pessoal assim na palestra, isso foi tão bonito de ver, eu falei, vocês têm noção que uma pessoa pode impactar algo muito maior, pode impactar famílias, impactar o PIB. Olha que loucura! E a gente não para pensar nisso, porque a gente continua achando que é acordar, trabalhar e pagar as contas. É muito interessante isso. Eu costumo dizer assim, que nós estamos todos nesse planeta numa grande rede. Você não dá um passo para cá ou para lá, sem influenciar as coisas ao seu redor. Por isso que é importante a busca pelo tratamento, porque às vezes você está inserido num ambiente maior, num contexto, às vezes não, né? Sempre, num sistema que é a sua família, e quando você vai lá e se trata, você já começa a trazer uma influência mais positiva. Né? Se você não ajuda, pelo menos você para de atrapalhar, porque se você tem um problema, você está atrapalhando. Pega esse exemplo que você trouxe. É isso. Você está influenciando negativamente o seu entorno, o seu pequeno mundo, né? Isso... E é tudo sobre você. Né? Porque senão a gente vai falar assim, o outro isso, o outro aquilo, e a gente começa a criar um vitimismo. Mas deixa eu olhar para mim. Porque muitas vezes eu não vou mudar o comportamento da Inês, Sim. mas eu consigo mudar o meu comportamento e mudar a minha visão sobre a Inês. Eu acho que você já deve ter experienciado isso. Às vezes você já aconteceu comigo, de atender uma pessoa no consultório para tratar um tema dela, obviamente relacionado à família, porque a gente está sempre em relação com as outras pessoas, Sim. e ela voltar e dizer, olha, as coisas mudaram na minha casa. Como se fosse assim, eu me tratei e eles mudaram.
É exato. Eu me tratei, eles Não mudaram. é? E é muito curioso isso. Bom, primeiro, você se tratou e você mudou. Quando você mudou, você se comportou de maneiras diferentes. Isso provocou reações diferentes nas pessoas. Não que a gente seja responsável pelo comportamento dos outros, mas acaba acontecendo naturalmente, né, Érica? É isso, naturalmente. E aí elas contam coisas assim que parecem até fantásticas, É. né? Falam, mas aconteceu um negócio. É porque você interfere no seu É a sistema. forma como Esse você se efeito comporta. borboleta, né? É efeito borboleta. Efeito borboleta. É Eu isso. acho maravilhoso. Eu também, eu fico fascinada, assim, eu adoro. Eu adoro. Érica, olha só, né? O tempo passa muito rápido. Jura? É, jura? É Passa tão muito bom, né? rápido. É o tempo, É muito né? bom essa conversa. Muito Estou bom. gostando muito de ter você aqui. Primeira coisa, como as pessoas fazem para encontrar você? Tá, eu tô em todas as redes sociais, como Erica com C, Hattori, ponto oficial, O Rator é com H, com né? H. Erica com C, Hattori com H, H-A-T-O-R-I, ponto oficial. E pode mandar mensagem, pode me contatar, me marcar. Depois que ver o podcast, me marca lá. Vai ser muito legal. Exatamente. Esse nosso podcast, ele além de ficar aqui no nosso canal do YouTube, ele vai também pro Spotify. Ah, que legal. No Spotify. Lá no Spotify também dá para ouvir. Quem gosta, o povo gosta muito do Spotify, Gosto. porque tá na Tá academia, dirigindo, põe lá. né? e Eu está vou voltar para ouvindo. São Paulo agora, então já dá pra ouvir. Exatamente. Então é muito Ótimo. legal. Aproveita e se inscreve aí, porque olha que história incrível é essa da Érica. Bom, Érica, o nosso tempo está realmente acabando, infelizmente. E eu quero que você termine essa nossa conversa aqui deixando uma mensagem para o meu público, para a minha audiência, que eu já expliquei, né? Que é uma audiência tipicamente feminina. Eu gosto de falar isso, Perfeito. tipicamente feminina. Embora tenha homens também, mas a maioria são mulheres. Mas que conselho você daria para uma mulher, executivo ou não, Sim. que está vivendo no automático, fazendo, produzindo, correndo, sem tempo para si? Que conselho você daria para essa mulher? Primeira coisa, para. Mapeia todas as atividades que você tem que fazer. E esse mapeamento é muito importante para você ter clareza. Porque depois que você tem a clareza, você consegue identificar o que é prioridade e onde você vai gastar energia. Mas sempre pensa assim, prioridade. Eu gosto de falar assim, Inês, que a prioridade, ela tem que te levar para o próximo nível. Então, se as coisas que estão ali mapeadas não vai te levar para o próximo nível, para onde você quer chegar, nem gasta energia. Porque tudo que a gente põe energia, cresce. Agora, o público sendo tipicamente feminino, eu tenho que dizer para essas mulheres, para elas se cuidarem. Porque a gente cuida tanto dos outros. É casa, é filho, é marido, é comida, é mercado, é roupa. E o trabalho. E o trabalho. E tem que estar bela. E tem que fazer academia. É tanta coisa. Mas tira um tempo pra você. Nem que aquele tempo seja, vou fechar a porta do meu quarto e assistir um filme tranquilo aqui. Sem celular, sem rede, sem nenhuma interrupção. Pra ter aquele contato, ela com ela mesma. Porque se ela fizer isso uma vez por semana, já vai sentir a diferença. E precisa ter uma decisão sobre isso, né? Porque se a gente Também. deixar esse tempo aparecer, ele não o vai tempo voa. aparecer. Vê o tempo do nosso podcast. Passou. Ele não vai aparecer. A gente não tem precisa volta. cavar esse momento. E não tem volta. Muito bem. Você consegue hoje, Érica, ter esses momentos? Consigo. Porque eu vejo, se eu não estiver bem, eu não consigo estar bem para estar aqui no podcast. Eu não consigo estar bem para falar nas minhas palestras, não consigo estar bem para estar com a minha família, não consigo estar bem para atender meus clientes no consultório ou na mentoria. Então, eu tenho que ter um momento Érica by Érica. Ótimo. Porque a gente vem antes do que aquilo que a Sim. gente faz. Exato. Érica, foi um prazer Muito conversar com obrigada, você Inês. nesse episódio do Poderosamente maravilhoso. Podcast. Você tem uma história incrível. Eu desejo que você continue transformando muitas vidas, ajudando esses empresários de alta performance, toda essa galera, essas executivas, a olharem para si, lembrar-se, né, sempre de que a gente vem antes do que a gente faz, daquilo que a gente faz, porque isso é importante, né? E eu gostei muito dessa visão que você trouxe. Nós estamos realmente nessa interação com o todo. Se eu não estou bem, eu vou causando um efeito cascata nas pessoas Total. e deixando todo mundo mal, né? Total. Até interferindo no PIB. Eu adorei. Eu adorei isso. Obrigada, Inês. Foi um prazer estar com você, estar aqui com a sua audiência. Obrigada pela oportunidade de servir. Eu vi como um servir. Então, muito obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. E a gente vai ter outras oportunidades, viu, Érica? Para Teremos. você voltar aqui para a gente falar um pouco mais Isso. sobre esses assuntos aí que são tão transformadores. Com Muito certeza. obrigada. Obrigada, viu?
E para você que acompanhou a gente aqui até o finalzinho desse podcast, aproveita, segue o canal aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão vivendo isso que a gente está trazendo aqui, exaustas, se sobrecarregando, porque não conseguiram ainda parar para ter um tempo para si. E aí, conforme essas pessoas assistem, elas se conectam com essa necessidade, com essa possibilidade e começam a virar as chaves delas. Bom, aqui na descrição desse vídeo também eu deixo um link para você baixar o Guia das Corajosas. O Guia das Corajosas é gratuito, você baixa esse guia e lá eu falo sobre os padrões de distorção de identidade que fazem você acreditar que você é aquilo que nem sempre você acha que é. Pensa bem, a gente precisa restaurar, resgatar a nossa identidade original para descobrir no final que a gente é muito mais corajosa do que a gente imagina ser, né, Érica? Verdade, total. Aqui temos uma corajosa aqui junto com a gente. Total. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.